E aí, pessoal, espero que estejam todos bem. Vamos seguindo aqui com um exemplo, né, de um dos vários exercícios que vocês vão fazer aí com relação à busca, tá? Então, o pessoal que começou o semestre já está acostumadíssimo com esse grafo aqui. Eu acho que já devem ter visto ele umas 5, 6 vezes aí em coisa de 2, 3 semanas de aula que a gente teve. Mas então, de qualquer forma, vamos pensar aqui em como que a gente treina, né, o entendimento aqui dos algoritmos de busca, especialmente aqui o algoritmo de amplitude, que eu vou mostrar aqui pelo menos um pedaço. Então, como é que a gente treina o entendimento dos algoritmos de busca usando grafos, né, dessa forma? Então, que é o que a gente vai encontrar bastante em todos os livros, literatura, sites, e no sisteminha, que é que roda em Java, né? Acho que é um JNLP ou um .jar, que tem o link ali no Moodle e é um sistema bem bacana para vocês rodarem o passo a passo, caso tenham dúvidas. Legal? Então, pessoal, para a gente começar o exemplo aqui, então eu vou fazer um passo a passo de como funciona o algoritmo de busca em amplitude nesse grafo aqui. Tá legal? Então a ideia é vocês entenderem quais são os elementos desse nosso passo a passo aqui, para depois vocês fazerem a mesma coisa para o algoritmo de profundidade, depois para o algoritmo de custo uniforme, depois para o algoritmo A estrela e depois para o minimax, né, que é o que a gente vai ver no final desse conjunto de aulas referentes a métodos de busca. Bacana? Então, pessoal, primeira coisa que tem que ficar muito clara, tá? Muito clara mesmo. Essa visão do algoritmo inteira que a gente tem aqui, né, então começando do nodo S, né, lembrando que esse nodo S ele pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser aqui uma configuração de cubo mágico, pode ser um tabuleiro de xadrez, né, uma configuração de xadrez, pode ser uma cidade de origem e uma cidade de destino. Tá? Então, lembrem disso, tá? Cada nodo se refere a um estado aqui. Bom, como é que a gente tem que começar a analisar isso aqui? Esse grafo inteiro, tá? Ele só tem propósito didático, legal? Ele é só um exercício, tá? Porque, como eu comentei na última aula, o grafo completo nós não temos ele, legal? É responsabilidade do algoritmo de amplitude ou de profundidade ou de qualquer algoritmo de busca fazer o quê? Montar o grafo enquanto nós percorremos os estados. E no momento que nós encontrarmos o nosso objetivo, a gente retorna o caminho até ele, legal? Então notem, se eu pedisse para vocês assim, qual é o caminho para eu sair de S até G? Tá? Então, do start até o goal. Daí vocês vão lá, pô, professor, fala sério, né? Que pergunta é essa? SN1, desculpem, SN2, N2, N5, N5G, tá feito. Pá, dominei o algoritmo de busca. Mas a ideia, então, é usar isso aqui só como um exercício, tá? Então, aqui a gente só sabe como é que é o grafo, e a ideia do passo a passo é a gente simular como que o algoritmo de busca vai lidar com esse grafo aqui sendo formado enquanto a busca está em execução. Legal? Então isso aqui é só um exercício. Entendam esse grafo apenas como enunciado. O algoritmo nunca vai receber como entrada esse grafo completo. Legal? A entrada do nosso algoritmo, o parâmetro, é simplesmente o estado S. Tá? E aí, dependendo, a gente pode ou não pode ter um ou mais nodos objetivo que a gente vai buscar. Então a gente só tem essas duas entradas. E é claro que uma outra coisa que a gente já sabe de antemão, e aí ou pode ser entrada, ou é algo que já está codificado, né, são os conjuntos de o nosso conjunto de ações que é dado aqui pela aresta, né? Cada aresta é uma ação possível, ok? Então vamos lá, pessoal.
Então, pensando que a gente começa com o nodo S, lembrar daquelas duas estruturas de dados principais, tá? Lista de nodos visitados, por enquanto eu não visitei ninguém, e lista de nodos abertos, tá? Então, quando a nossa busca começar, o que é a única coisa que eu sei que existe? O meu nodo S, tá? Então, eu só tenho S aqui na minha lista de nodos abertos. Aí, primeira perguntinha, né? S, você é meu nodo objetivo, sim ou não? O S é diferente de G, não é meu nodo objetivo. Uma vez que ele não é meu nodo objetivo, o que acontece? O S sai da lista de nodos abertos, vem aqui para a lista de nodos visitados e eu pergunto o seguinte: S, você tem alguns filhos? Ou seja, S, quais ações eu posso executar em cima de S que vai produzir estados novos? Tá? Então eu posso produzir aqui a ação 1, só vou anotar aqui para vocês entenderem, a ação 1 e a ação 2, ou 1 e 2, tanto faz. Então, a partir dessas ações aqui, a gente produz esses dois nodos aqui. Legal? Então, agora, a minha nova lista de nodos abertos vai ser composta pelos nodos N1 e N2. Tá? Aí agora vem a pergunta: qual dos nodos eu visito primeiro? Então, lembrem da aula passada, né, a gente vai sempre pegar o nodo, o estado que estiver aqui em primeiro lugar no nosso conjunto, tá? O que estiver em primeiro. Por quê? Porque a gente vai sempre manter esse conjunto de nodos abertos ordenado. Então, se ele estiver ordenado, o primeiro vai ser sempre o nodo que nos interessa. Lembrando que a forma de ordenação aqui vai mudar, né? Na amplitude a gente ordena de uma forma, na profundidade de outra. Quando a gente estiver trabalhando com custo, a gente ordena de outra forma ainda. Quando a gente estiver trabalhando com heurística, ordena de outra forma ainda. Tá? Então só muda a forma de ordenação desse conjunto de nodos abertos. Tá? Então, legal, vamos para o primeiro aqui, N1. Então vou visitar o N1. Peguei aqui o N1. Pergunta que eu faço, N1, você é meu nodo objetivo? Sim ou não? Não é objetivo, tá? Não é o nodo G. Então notem que outro ponto que tem que ficar claro, né? No momento em que a gente colocou esses nodos aqui na lista de nodos abertos, a gente tem que pensar como um computador pensa. Então, o que é um nodo só lá para o computador no momento que ele entrou aqui? É simplesmente um endereço de memória. Legal? É só um endereço de memória. Isso aqui é só um endereço de memória. Isso aqui é outro endereço de memória, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, sei lá. É só um endereço de memória. Então, esses dois caras são só endereços de memória. A gente não sabe ainda se eles são nosso objetivo ou não. Por isso que a gente faz essa pergunta, né? Então, a pergunta é a gente olhar o conteúdo do endereço de memória e decidir se é nodo objetivo ou não é. Tá? Então, também é um passo que acaba custando um pouquinho de processamento. Tá? Então, deixa eu apagar aqui. Beleza. Então, a gente entendeu aqui que o N1, então vamos olhar para o N1, desculpem. Então, olhando para o N1, N1 é nodo objetivo? Não, não é nodo objetivo, então ele sai dessa lista aqui, vem aqui para a minha lista de nodos visitados, então eu vou ter agora S e N1 na lista de nodos visitados. Aí agora eu pergunto o seguinte, N1 tens filhos? Ou seja, N1, quais ações eu consigo rodar? Consigo rodar essa e essa. Aí eu vou produzir os filhos dele aqui, N3 e N4. Legal? Então agora a minha lista de nodos abertos vai ficar N2, N2, N3 e N4. Então nessa etapa aqui é que a gente tem a diferença entre o algoritmo de profundidade e do amplitude. Tá? Então aqui, se eu tivesse inserido o N3 e o N4 antes do N2, a gente estaria seguindo com o algoritmo em profundidade. Como eu coloquei eles no final da minha fila, vou ver se eu não me confundo. Então, como eu coloquei eles no final aqui do conjunto, portanto, usando uma fila, até parece que eu nunca me confundo, né? Portanto, numa fila, então a gente está usando aqui o algoritmo em amplitude, tá legal? Então, notem que aqui
É algo interessante, por quê? Porque o que está na minha fronteira agora? A minha fronteira é isso aqui, tá? Isso aqui é a minha lista de nodos abertos, isso aqui é o que está em avaliação no momento. Então notem, eu acabei de descobrir que existe N3 e N4, e agora eu estaria fazendo aquele caminho retorno mágico para voltar até aqui. Mas esse meu retorno mágico aqui, ele é feito simplesmente usando a minha estrutura de dados. Legal, né? Essa aqui é a grande sacada dos algoritmos de busca. Tá? Então, bacana. Próximo nodo, N2. Então a gente vai olhar aqui para o N2. Então, olhando para o N2, agora esse nodo aqui, pergunta de sempre, N2, você é meu nodo objetivo, sim ou não? Não, não é o nodo objetivo. Sai da lista, vem aqui para a lista de nodos visitados. Ela vem aqui para a lista de nodos visitados. E aí agora eu verifico quais ações possíveis e quais estados essas ações vão produzir. Bom, rodando as ações eu produzo N5 e N6. Então agora a gente já sabe que o N5 e o N6 vão vir aqui no final da minha lista de nodos abertos. Então, lista de nodos abertos vai ficar com N3, N4, N5 e N6. Tá? Inserir esses dois nodos aqui no final, beleza? Então, o que acontece com o algoritmo agora? A gente vai pegar sempre o primeiro nodo. Então, vou lá, vou analisar o N3. N3 é nodo objetivo? Não é nodo objetivo. Sai dessa lista, vem para essa lista aqui e eu produzo os filhos do N3. Nesse caso, o N3 só tem um filho que é o N7. Tá? Então, minha lista de nodos abertos agora vai ficar com igualzinho como ela estava antes, N4, N5, N6 e adicionando de novo aqui o N7. Legal? Então o N7 veio aqui para o final. Próximo nodo, N4. Fazer a mesma pergunta. N4, você é meu nodo objetivo? Não é ainda o objetivo. Sai daqui, vem para a lista de visitados, produzo os filhos do N4, que é o N8, e coloco ele lá no final da minha lista, da minha fila de nodos abertos. Então agora tem N5, N6, N7 e N8. Legal? Vamos seguir aqui, deixa eu ver minha lista de visitados. Vou passar para cá para vocês conseguirem enxergar. Então, lista de visitados. S, N1, N2, N3 e N4. Ela vai seguir aqui para baixo. Vocês já devem ter observado, né, pessoal, que a gente tem uma perguntinha para fazer também, que a gente vai ver depois lá quando estiver implementando esse algoritmo aqui, que é o seguinte, né? Antes de eu acrescentar um nodo aqui na lista de nodos abertos, eu preciso verificar se ele está aqui nessa lista de visitados. Né? Mas isso aqui a gente vai ver com mais calma em seguida. Algo que eu quero que vocês pensem em tudo que precisa colocar no algoritmo. Né? Então eu estou descrevendo aqui, depois já um outro exercício é vocês montarem a estrutura principal, o algoritmo em alto nível, montar um pseudocódigo desse algoritmo aqui, tá? Então fiquem atentos aos visitados, tá? Antes de adicionar aqui nos nodos abertos, a gente precisa verificar se ele já foi visitado. Se já foi visitado, não tem por que eu colocar aqui nos nodos abertos, porque o filho dele já estará aqui, ok? Então vamos lá, N5. N5 agora aqui é interessante, eu queria vir com vocês até esse ponto, para depois deixar vocês terminarem, tá? Então, agora que a gente chegou no N5, perguntinha de sempre. N5, você é meu nodo objetivo, sim ou não? Não é meu nodo objetivo. Quem são os filhos? N9 e G. Então, o que vai acontecer aqui? N5 sai dessa lista, né, vem para cá, para a minha lista de nodos visitados, e eu vou produzir uma outra lista de nodos abertos aqui.
N6, N7, N8, N9 e o nodo G. Então, pessoal, se vocês compreenderam bem aqui a ideia dos algoritmos de busca, vocês já perceberam que no momento que eu coloquei o G aqui na lista de nodos abertos, lembrem daquilo que eu comentei no comecinho aqui desse vídeo. Isso aqui é só um endereço de memória, tá? Então, eu, ser humano, olhando para o grafo, eu sei que esse aqui é o objetivo, mas o computador ainda não sabe. Tá? Então, para o computador, isso aqui é só um endereço de memória. Então, tendo em vista que é um endereço de memória, por mais que a gente quisesse já dar a resposta aqui, o nosso algoritmo não consegue. Legal? Então, a gente precisa fazer o quê? Percorrer toda a minha lista de nodos abertos até chegar em G. Tá? Então, vou rodar aqui mais um passo, que agora o algoritmo ele faz mais uma... ele está quase fazendo uma volta aqui. Eu já vou mostrar isso para vocês enxergarem, mas vocês são muito espertos, eu acho que já devem ter percebido isso. Então agora, adicionei o G aqui, vai ficar aqui na minha lista de nodos abertos, vou para o próximo, vou aqui para o N6, vou colocar uma corzinha diferente, vou indo aqui para o N6, então vou olhar para o N6, N6 é nodo objetivo? Não é nodo objetivo, sai dessa lista, vem para a lista de visitados. Tá? N6 tem filhos? Tem. N6 tem um filho, tem o N10. Tá? Então a gente vai pegar aqui lista de nodos abertos, N7, N8, N9, G e N10. Tá? Então aqui está a minha lista de nodos abertos. Acabei de adicionar o N10. Então adicionei o N10, vida que segue. Próximo nodo a avaliar, primeiro da lista, primeiro da fila, que é o N7. Tá? Então vou vir até aqui com vocês nesse exemplo. Então olhem só que interessante. Olhando aqui para o N6, o que aconteceu? O meu algoritmo acabou de analisar este nível inteiro aqui. Tá? O algoritmo acabou de analisar esse nível inteiro e o que ele faz agora? Magicamente ele desce de nível, vindo direto aqui para o N7. Então notem, se a gente estivesse usando aquela ideia de eu montar o grafo, então eu tenho lá o antecessor e tenho o antecessor e o posterior de cada nodo, né? Fazer aquele esquema de busca que é super importante, que vocês aprenderam, que é como funciona, né, as estruturas de dados, como é que elas são implementadas pelo Java, pelo Python, então o funcionamento em mais baixo nível. Notem que com isso a gente ia ter todo um processamento agora para eu vir até a raiz, né, para eu subir aqui, para eu sair do N6, ver, pô, quem é o pai do N6? N2. N2, quem é o pai do N2? S. Ok, para onde que eu não fui ainda? N1. Desculpem, N1 já fui, ok. N3 já fui, quem é o próximo? N7. Então notem que a gente teria que dar uma volta gigantesca para chegar aqui. Tá? E esse é o papel da nossa estrutura de dados, é simplesmente vir direto para o próximo nodo aqui, sem dar toda essa volta gigantesca. Ok? Então vamos lá, vamos olhar para o N7. Nosso último passo aqui do tutorial. Então, olhando para o N7 aqui, olhei para o N7, fiz a perguntinha, N7, você é meu objetivo? Não, não é meu objetivo. N7 sai dessa lista, vem aqui para os visitados, e aí o que eu faço agora? N7, tenho ações disponíveis? Você tem algum filho? Não. N7 aqui é um nodo folha, tá? Ah, como é que eu sei que é um nodo folha? Bom, é esse exercício, tá? Essa que é a ideia do grafo, né? Então no grafo aqui o N7 não tem mais filhos. Poderia ter? Poderia ter. Mas esse aqui é só o exercício para a gente treinar justamente isso. Então, como o N7 não tem mais filhos, a gente não consegue rodar ações nele, então de repente isso aqui pode ser um jogo da velha que acabou, né, que está completo. Pode ser que eu não tinha mais jogada possível aqui para fazer no xadrez, né, seguindo esse caminho, o jogo acabou, eu ganhei, eu perdi ou empatou de vez. Então tem uma série de possibilidades aqui.
Tá? Então, o N7 simplesmente sai da lista de nodos abertos e o que acontece? Eu não atualizo a lista de nodos abertos, ela permanece igual. Né? Desculpa, igual não, porque a gente tirou o N7, né? Mas ela permanece da mesma forma sem nenhuma adição. Então, ela vai permanecer aqui com o N8, N9, o G e o N10. Ok, pessoal? Então, fiz aqui um passo a passo, né? Não cheguei até o final, quero que vocês terminem, né? até o final. Agora ficou moleza, né? Presente de papai aqui do professor, presente de volta às aulas de pandemia. Em geral, em aula, eu não costumo fazer um passo a passo tão detalhado. Tá? Então, fiz esse passo a passo, por quê? Porque agora vocês vão ver ali no Moodle, tem um exercício para vocês terminarem esse passo a passo. Esse eu nem vou colocar o enunciado lá, isso é para vocês fazerem mesmo, por conta. E aí o exercício vai ser vocês rodarem esse passo a passo, nessa ideia de entender o que é a lista de visitados, lista de abertos, quem é o próximo nodo, todas as perguntas que o algoritmo faz. Então vocês fazerem esse passo a passo para o algoritmo de profundidade, tá? Aí já vão pensando aí como é que é o pseudocódigo desses dois algoritmos, tá? Da busca em amplitude e da busca em profundidade. Isso vocês vão precisar em seguida. Legal, pessoal? Então, espero que tenham aproveitado aqui. Com esse mini tutorial a gente fecha essa parte de amplitude e profundidade. E aí, próxima aula já tem novas emoções com o algoritmo de custo uniforme. Legal? Até mais, bons estudos a todos aí.